olhar é sereno, suave. Olhos que transmitem bondade e uma certa paz interior, pode-se dizer assim. Mais que isso, são olhos que testemunharam a história. Olá! Hoje, o Sensei presta uma homenagem e dedica um programa inteiro à mulher mais importante da história do judô, a japonesa Keiko Fukuda, cuja persistência e amor por esta arte marcial foram determinantes para elevar o judô a um patamar mundial. Última remanescente entre as discípulas diretas do mestre Jigoro Kano, o fundador do judô, Keiko Fukuda nos deixou em 2013, perto de completar 100 anos. Meses antes de morrer, Sensei Fukuda concedeu a única entrevista dada a uma equipe brasileira. A gente está falando de uma mulher que, se não fosse ela, provavelmente o judô não seria o que é hoje, porque ela que espalhou isso pelo mundo, ela que levou a mensagem do judô para todos os continentes. Então isso não é pouca coisa, eu me sinto honrado e eu tenho certeza que é uma coisa que eu vou levar para a minha vida inteira e provavelmente voltarei a falar sobre isso no futuro. Para contar esta história, a voz escolhida é do ator Milton Gonçalves, ex-judoca e conhecedor da arte marcial japonesa. Ela decidiu que ia ser e é. Só o fato dela chegar no 10º grau, que pouca gente no mundo tem isso, é uma história de uma heroína. Ela elevou o espírito para derrubar preconceitos, manteve a postura altiva, solidária e confiante até o fim da vida. Com vocês, a história da Sensei Fukuda. Durante anos, Keiko Fukuda foi a última herdeira dos ensinamentos do criador do judô, o mestre Jigoro Kano. O contato entre eles durou pouco tempo. 4 anos, menos tempo que ela gostaria. Jigoro Kano morreu quando ela tinha 25 anos. Mas sempre que falava do mestre, não havia como não se emocionar. O nascimento do judô começa neste homem, o avô que ela nem chegou a conhecer. Meu avô foi professor de jiu-jitsu do mestre Jigoro Kano. Sempre ouvi contarem essa história. Só que naquele tempo de guerras civis no Japão, um confronto de jiu-jitsu terminava com a morte de um dos lutadores. Isso era algo que o mestre Kano não aceitava. Por isso, criou o judô. A partir das técnicas do jiu-jitsu, mas com fins pacíficos. O mestre Kano fundou a Kodokan, a primeira escola de judô. E quando o conheci, eu tinha 21 anos de idade. Foi quando a Kodokan completou 50 anos de existência. Jigoro Kano já tinha muitos discípulos, todos homens, e decidiu que era hora de ensinar também as mulheres. Apesar da resistência de muitos, ensinou as próprias filhas e as netas. Mas não era o suficiente. Ele queria levar a arte do judô também para mulheres de fora do seu clã. E assim, chegou à casa de Keiko Fukuda, neta de seu antigo mestre. Jigoro Kano era um homem muito estudado, um acadêmico. Isso ajudou muito o judô a crescer. Era um intelectual. Na época, ela cumpria o destino que as mulheres japonesas costumavam ter. Aprendeu a cerimônia do chá e estava prometida em casamento para um homem. Abandonou tudo
e aceitou o convite de Jigoro Kano para estudar no Kodokan, onde se tornaria a grande pioneira do judô feminino. She doesn't think that she's important in anything other than her belief in Kano and judo and what it can do for you as a person. And every person that she meets, no matter what race, religion, they all love her and they all want to be with her. She crosses all the barriers. Everybody seems to see that inner strength and lack of discrimination. You know, she doesn't see race, gender, all those things. She just sees the person, the true heart of the person. Ela aprendeu rápido e logo passou a ensinar judô. O mestre Jigoro Kano morreu em 1938, aos 78 anos. Mas ela não esmoreceu. Precisava continuar a obra dele. Não deixou de comparecer a Kodokan, nem mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão foi invadido pelos Estados Unidos. Era exemplar, fiel aos princípios do mestre Kano, que, aliás, antes de morrer, deixou-lhe uma importante missão. Ele achava importante que os judocas viajassem para o exterior para ensinar a nova arte marcial fora do Japão. E como eu era uma das únicas que falava um pouco de inglês, pediu que eu viajasse o mundo ensinando judô aos estrangeiros. E assim ela partiu. Passou por países como Austrália, França, Noruega, Filipinas e México. Acabou se estabelecendo nos Estados Unidos. Keiko Fukuda viveu por mais de 40 anos nesta casa, em São Francisco, que pertence a Shelley Fernandes. Trata-se de uma ex-aluna, que é também uma espécie de anjo da guarda. Nesta entrevista, gravada meses antes da morte da sensei, Shelley mostrava surpresa com a simplicidade de sua mestra. It's been a marvelous experience for me because she's such a wise person and such a dear person, very cariñosa, and she's so honest. And I've learned to see reality. She's a person who's completely real, nothing phony, nothing falsa, and it's been a family experience, like very close, a bond through judo and friendship. O trabalho dela é considerado fundamental para que o judô tenha se tornado o que é hoje. Nas Olimpíadas de 64 em Tóquio, foi ela quem apresentou ao mundo essa arte marcial. Lembro que eu precisava demonstrar o judô. Lembro que eu não cometi nenhum erro e completei minha missão. Tinha muita gente lá. Minha lembrança é que consegui completar o que me propus a fazer.
Keiko Fukuda nunca se casou. Costumava dizer que seu marido era o judô. Ela foi a única mulher do mundo a atingir o 10º dan do judô, o grau mais alto da faixa preta. Faixa que depois se tornou vermelha. E o dia em que ela atingiu o 10º grau virou data comemorativa em São Francisco. Espero ser capaz de ensinar o judô a todas as pessoas que vêm até mim. Espero ser capaz de dar uma explicação adequada. Pouco antes de morrer, com quase um século de vida, Sensei Fukuda continuava dando aulas. Neste pequeno dojo em São Francisco, essas mulheres se orgulhavam em ter sido alunas de uma referência nas artes marciais. I'm honored to be Fukuda Sensei student for the 19 years. When I first started, I thought they were just having fun. And then after I started and I understand that it's a lot more to just fun. It's a lot of hard work, dedication, commitment, and then I love it ever since. Actually rather intimidating because she knows it so well and she knows everything you're doing wrong. And she's very patient about correcting you, but you know you're going to do something wrong. So I'm always rather watching my back and trying to make certain I teach as she's taught me. $55 por mês era o que essas alunas pagavam. O valor era quase irrisório, mas se dependesse da Sensei Fukuda, nem haveria cobrança. She teaches 3 times a week. I think if she did not do judo, she probably wouldn't be on this planet. Seja forte, seja gentil, seja bonito. Esse é o lema propagado pela lendária aluna do mestre Jigoro Kano. And then I started with Sensei about 92, so I've been with her, 20 years. And yeah, she's amazing. She's very inspiring. Her technique that she teaches is very classical, Kodokan, but she's also very inspirational in terms, she really lives her motto, be strong, be gentle, be beautiful. Mais que judô, ela ensinava um caminho para viver, uma aula de humanidade. O judô que ensino às mulheres é muito próximo do que aprendi com o Jigoro Kano. Não é uma luta perigosa. E meus alunos não se envolvem em competições. 停止していますからね。